seguirá, bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Paz, mulheres! Tudo bem com vocês? Como está sendo essa semana? Hoje é o nosso segundo encontro e eu quero iniciar declarando uma palavra na sua vida. É o Salmo 23 e vamos declará-lo juntas. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hein? Hoje nós iremos falar sobre. Deixa eu só voltar aqui o material. Mulheres que sabem que são amadas. Mulheres que sabem que são amadas. E esse padrão de amor não é o padrão do mundo, é o padrão do céu. E hoje nós iremos descobrir juntas qual é esse padrão. A palavra do Senhor diz em 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Forte isso, né? Nós amamos porque Ele, o Senhor, nos amou primeiro. Deus amou a mulher antes mesmo de criá-la. Sua criação foi um gesto de amor. Não basta saber que somos amadas. É preciso experimentar esse amor. É essa experiência diária e contínua que nos faz feliz. Você está disposta a desarmar-se e permitir-se ser inundado por esse amor? É sobre esse inexplicável amor que falaremos. Vamos começar pensando um pouco sobre o perfil da mulher do século XXI. Ela é uma mulher globalizada, independente, que tem acesso a todo tipo de informação, recursos médicos, estéticos e tecnológicos, como nenhuma mulher em nenhuma outra época teve. Mas isso a torna mais feliz ou apenas mais ocupada? Às vezes, me parece que essa mulher está vivendo um piloto automático. E quanto às mulheres do reino? Será que elas são controladas pelo ritmo frenético deste mundo? Ou são facilmente controladas por Deus? Você talvez concorde que nossa felicidade não está nas coisas exteriores que nos cercam, mas com certeza essas coisas afetam o nosso interior. Pois se você é uma mulher ocupada, significa que tem muitas coisas para fazer e precisa ter o controle sobre elas. Do contrário, sua vida vira um caos. E facilmente você pode migrar de uma pessoa organizada para se tornar uma pessoa controladora, sem perceber. Mas o que você acha que é melhor? Ser uma mulher controladora ou ser uma mulher amada? Agora eu peguei você de surpresa, né? Vou deixar você pensar nessa resposta. Eu vou repetir a pergunta. O que você acha que é melhor? Você ser uma mulher controladora ou você ser uma mulher amada? Bem, você pode ser uma mulher organizada, pois é preciso ser organizada para poder produzir, e não ser controladora. A questão é que uma mulher controladora, a primeira coisa que faz é assumir o controle da sua vida. E o fato é que não dá para ser controladora e feliz.
Todas as mulheres bem-sucedidas na Bíblia foram controladas por Deus. Vamos voltar um pouquinho no tempo? No começo, lá no Éden, a mulher foi convencida de que para ter uma vida melhor, ela teria de assumir o controle. Lembra da história de Eva? Ela foi vítima das mentiras de Satanás e perdeu a sua confiança em Deus, o único que realmente estava ao seu lado. O que ela descobriu logo depois de fazer a escolha errada é que também não poderia confiar em seu marido, pois diante do seu primeiro problema, ele ficou paralisado e não foi ao socorro dela, como ela se esperava, né? E mais uma vez ela concluiu erroneamente que para resolver os seus problemas teria que assumir o controle da própria vida. Sim, começou a luta pelo controle. Embora isso não nos agrade muito, essa tem sido a luta da mulher em toda essa história, a fim de não viver debaixo do domínio dos homens. Ela se torna uma mulher que não precisa de ninguém, principalmente de um homem. Tudo fruto da queda. Você vê, né? Eva, ela estava no paraíso, com seu marido, o amor da vida dela, né? E todos os dias o Senhor visitava eles pessoalmente. Então, ela conhecia a voz do Senhor, porque, imagina, ter uma visita todos os dias de Deus, conhecia a voz de Deus, ela sabia quem era Deus. Mas um dia, o diabo usou a serpente e ela deu ouvidos. Quando ela escutou aquela voz, ela sabia que não era Deus, porque ela conhecia a voz de Deus. Mas o diabo usou o fruto da árvore, através de quê? Do olhar, da sedução dos olhos. E deu uma sugestão para ela. E ela achou boa, ela achou mais rápido para ela conseguir o que ela queria. E ali foi a queda, quando ela deu ouvidos a Satanás. Quero te fazer uma pergunta hoje. Qual voz você tem ouvido? E qual voz você tem aceitado a sugestão? Hoje as mulheres dominam e controlam pelos mesmos motivos que antes, porque têm medo da sua vulnerabilidade. Mal sabem que nessa luta constante elas perderam muito da sua feminilidade. Repararam? Tem tanta mulher bruta, agressiva, né? Com palavras, até a forma de se vestir. Ah, você pode pensar, mas o conceito de ser feminina mudou, assim como os outros conceitos também mudaram. A mulher moderna não é controladora, ela é forte e empoderada, mesmo. Esse é o termo que fala, né? Bem, isso é apenas um sinônimo para dizer que ela está no controle da própria vida. Pense um pouco. Qual é a imagem que vem à sua mente sobre como é uma mulher controladora? É aquela que não confia em ninguém. Ela, ela quer que algo seja bem feito. Então, o que ela faz? Ela mesma faz. É alguém perfeccionista. Ela toma decisões para si e para os outros. Ela tem uma agenda cheia de compromissos inadiáveis. Embora viva tentando ser uma boa mãe, uma boa amiga, esposa e até ajudar as pessoas. Mas, no fundo, acha que a maioria dessas pessoas não são determinadas o suficiente como ela é. Ela é líder. Não somente uma mulher de opinião, mas ela dá a sua opinião. Esse é o perfil daquelas que recebem as promoções nas empresas, custe o que custar, e que normalmente estão à frente dos ministérios na igreja, porque acredita que o lugar de mulher é no púlpito. Essas são as mulheres que o mundo aplaude.
Qual o problema em ser assim? O problema é que essa mulher é autossuficiente, ela não precisa de Deus. E a vida que Deus determinou para a mulher que ele criou transcende os padrões deste mundo, porque coloca Cristo no centro. Se Cristo não controla a sua vida, significa que outra pessoa está no controle. Esse estereotipo de mulher de sucesso que o mundo mostra embriaga e engana, pois nos faz esquecer de algo precioso que se perdeu ao longo do tempo, algo que as mulheres do mundo não precisam mais, que tudo que sabem que são amadas. Então, o que que acontece hoje em dia? A maioria das mulheres, elas estão tentando se satisfazer sozinhas, se satisfazer através de posições, né, de conquistas, e elas estão abrindo mão de ser amadas. Desde o princípio, Deus queria que a mulher soubesse que ela tem um Deus que cuida dela, que a ama e que tem planos bons a seu respeito. Mas a queda trouxe um outro lado dessa mulher e fez dela uma mulher rígida, egoísta, vulnerável e controladora. Eu volto à mesma pergunta: essa mulher é feliz? Porque se ela não é feliz, não pode ser o que Deus a criou para ser. O que, que Deus criou você para ser? Você sabe? Se eu te fizer essa pergunta agora, de novo, o que Deus te criou para ser? Você sabe? Então eu vou te responder. Vamos ver quem acertou. Deus te criou para ser a expressão de Deus na Terra. E para você ser uma mulher que expressa Deus nesse mundo, você precisa ser controlada por Ele. E você precisa ser uma mulher feliz. Talvez você pense que eu estou exagerando nos adjetivos, mas repare um pouco na sua reação diante de mulheres com esse perfil. Normalmente, nós mulheres rejeitamos e evitamos mulheres controladoras, porque elas são difíceis. Pense naquela chefe inflexível, com quem você evita falar, naquela irmã da igreja que quer tudo do jeito dela. Para você conseguir alguma coisa com elas, é só na queda de braço. Pensa que é assim. E por que será que os autores e roteiristas de histórias infantis escolhem essas mulheres para serem as megeras? Você já reparou que elas são as bruxas ou as madrastas más? Por que será? E até os piores furacões têm os nomes de mulheres. É o furacão Katrina, Fiona, Irma, Laura e outros. Eu acho que é o diabo que inspira essas pessoas, porque ele odeia a mulher. Por outro lado, a maneira como a mulher, em geral, faz para atenuar suas dores e frustrações é passando para o mundo da fantasia. Elas são as maiores consumistas de livros de romance, novelas, programas de entrevistas e revistas de fofoca. Tudo isso que eu descrevi até agora mostra os dois extremos, muito controladora ou muito passiva. Mas por trás disso existe uma realidade que comprova que a mulher sem Deus é assombrada pelo seu maior medo, o medo de ser abandonada. E foi exatamente isso que a primeira mulher sentiu e que fez ir à luta em busca da sua própria felicidade. Mas acredite, Deus nos criou para sermos amadas, não abandonadas. E esta é a primeira condição para uma mulher ser feliz, ver que é amada. Deus nos amou de uma forma tão grande, tão especial, que muitas das vezes a gente pensa assim, estou cansada de ouvir esse versículo, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer, né? Morte de cruz, para nos salvar. Todos já ouviram, né? Essa passagem. Mas há uma profundidade tão grande nisso.
Deus nos deu uma alma feminina que tem como necessidade intrínseca amar e ser amada. Por isso nós adoramos ouvir as palavras mágicas, né? Que é eu amo você. Quem gosta de ouvir isso? Eu amo você. É cura, né? Então, às vezes estamos tão empenhadas com tantas tarefas que perdemos de vista aquilo que realmente nos faz feliz. Por essa razão, é tão importante voltar ao plano original de Deus e deixá-lo nos conduzir, pois ele sabe exatamente como nos fazer felizes. Por outro lado, quando insistimos em tomar nossas próprias decisões sem depender dele, experimentamos muitas frustrações. Temos que reconhecer que nós mulheres não somos capazes de entender nem mesmo as nossas próprias necessidades emocionais, e muito menos supri-las. Eu lembro certa vez de um senhor que me abordou ao final de uma ministração e disse: Gostei do que você falou sobre as mulheres, mas você poderia pregar sobre como entender as mulheres? Eu olhei para ele educadamente e respondi: bem, eu acredito que as mulheres não foram criadas para serem entendidas, mas foram criadas para serem amadas. Ele ficou tão desapontado e respondeu: Meu Deus, acho que não era o que ele queria ouvir, né? Mas realmente creio nisso, pois Deus, na sua infinita sabedoria, poderia ter dito aos maridos que eles deveriam entender suas mulheres. Mas ele disse: marido, amai as vossas mulheres. Você não acha interessante o fato de Deus não ter dito para os maridos que eles deveriam, pelo menos, tentar entender suas esposas? Mas sim, Deus disse que deveriam amá-las. Já pararam para pensar nisso? Vamos descobrir a profundidade? Deus sabe o quanto nós mulheres precisamos saber que somos amadas. Por essa razão, ele escreveu um livro para nos contar o quanto ele nos ama, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é, na verdade, uma linda carta de amor, na qual Deus expressa o seu amor por nós, do início ao fim, e de diferentes formas. Essa carta de amor, né, que é a palavra do Senhor, você precisa ler ela todos os dias, para você ter essa convicção dentro do seu coração. Se você hoje se encontra numa condição que você não tem tempo de parar e ler a palavra, eu quero te encorajar a fazer isso a partir de hoje mesmo, sabe? Pega a sua Bíblia, senta e fala assim: Espírito Santo, todo esse livro, toda essa carta de amor foi escrita pela tua inspiração. E leia junto comigo. Comece. Pede a ele para te dar entendimento. Pega um caderno, uma caneta. E você começa do começo. Começa da criação, começa de Gênesis. E aí você vai estar lendo e todas as impressões que ele der no seu espírito, você vai anotando. E você vai ver que você vai ficar cheia, sabe? Porque naturalmente nós somos aquilo que nós comemos. E espiritualmente também. Então, uma pessoa que come só a gordura, como que ela vai ser, né? E uma pessoa que tem uma alimentação saudável, como que ela é, né? E então, espiritualmente, você é aquilo que você come. Então, come a palavra. Seja uma mulher feliz, cheia da palavra de Deus. Amém? Então, quando Eva pecou, comendo do fruto que ele disse para não comer, prevendo isso, Deus esperava que o marido desse a sua vida por ela, assim como Cristo fez por nós. Mas o homem foi reprovado na primeira prova de amor pela sua esposa. Já tinham parado para pensar nisso? Eva
comeu o fruto proibido, deu pardão. Quando o Senhor confrontou, o que ele fez? Mulher que o Senhor me deu, né? Ele não entrou em defesa dela, ele não morreu por ela. Então aí há a raiz da carência emocional, né? Do abandono, mas teve-se um segundo Adão, que nós vamos falar dele. É nesse cenário que Deus mostra o seu grande amor pela mulher que ele criou, quando ele diz que o outro homem morreria por ela, Jesus, que é, né, como segundo Adão, né, assim, o Filho de Deus, o qual seria descendente da mulher. Aquela mulher tinha acabado de pecar, desobedecendo a uma ordem clara de seu Criador. Mas ele fez questão de mostrar a ela o quanto a amava, o ponto de não permitir recair sobre ela a condenação, ao contrário, trazê-la de volta para ele, ainda que fosse entregando seu único filho. Que prova de amor! Outra maneira de Deus expressar o seu amor à mulher foi ao dar a lei ao povo de Israel. Na lei de Moisés havia muitas cláusulas em defesa da mulher, visando a sua proteção. Deus cuidou para que ela não fosse discriminada ou rejeitada simplesmente por ser mulher. Então, eu quero comentar uma dessas leis que Deus deu a fim de mostrar o seu cuidado e amor pela mulher que ele criou. É a lei do escravo hebreu. Quando entendi o significado dessa lei, fui profundamente tocada. E eu espero que isso toque você também agora. No livro de Êxodo está registrada a lei do escravo hebreu. Todo o contexto em que essa lei é descrita aponta para o nosso relacionamento com Cristo. Porém, o ponto de vista sobre o qual enxergamos esse texto faz toda a diferença. Ó, presta bastante atenção nessa leitura. Êxodo 21, do 2 ao 6. Acompanhe comigo. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá a forno, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, ele sairá com a sua mulher. E o seu senhor, e se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor. Ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair do fogo. Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará sua orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Naquela época, existiam escravos no meio do povo de Israel, e Deus, querendo resguardar o direito dos escravos, estabeleceu a lei do escravo hebreu, a fim de cuidar de todo o povo. Para que você possa compreender melhor o escravo hebreu, podia servir o seu senhor por 6 anos, mas no sétimo ano ele tinha de sair livre. Não podia ficar escravo o resto da sua vida. Essa era a lei. Se ele se tornasse escravo, já casado e com filhos, ao final dos 6 anos, ele iria sair livre e sua família também, esposa e filhos. A lei lhe dava direito de levá-los consigo, porque não pertenciam ao seu senhor, mas pertenciam a ele. Mas se o homem se tornasse escravo ainda solteiro, e durante esses 6 anos de escravidão se casasse e tivesse filhos, quando vencesse os 6 anos, ele poderia sair livre, porque tinha a sua liberdade garantida pela lei. Só que não poderia levar sua esposa, nem seus filhos, pois, segundo a lei, a esposa e os filhos pertenciam ao seu senhor. Mas a lei ainda tinha alguns detalhes, porque ela dava também opções
para esse escravo. Uma opção é que se terminassem os 6 anos e ele tivesse o direito de sair, mas sua esposa e seus filhos não pudessem ir com ele, o homem tinha a alternativa de permanecer na casa do seu senhor como escravo. Mas aí o que acontecia? Precisava ser feito um ritual e furavam a sua orelha. Aquela orelha furada tornava-se o sinal de que ele teve a oportunidade de se tornar livre, de ir embora e usufruir da sua liberdade. Mas ele escolheu ficar, ele escolheu permanecer e se tornar escravo, não apenas por 6 anos, mas para sempre, por amor ao seu Senhor e por amor à sua esposa e seus filhos. E assim ele permanecia para sempre na casa do seu Senhor. Essa era uma opção. A lei do escravo hebreu fala de uma opção baseada no amor. Mas entenda uma coisa: o Velho Testamento sempre nos aponta para Cristo. Ele está por trás de cada história. E essa não é diferente, pois esse escravo aponta para Cristo. Já parou para pensar nisso? Embora essa lei esteja registrada em Êxodo 21, ela se cumpriu literalmente e espiritualmente em Filipenses 2,6. Acompanha comigo, onde temos um registro de Cristo como escravo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Aqui em Filipenses, a palavra servo é doulos, que significa escravo. A Bíblia declara que o Senhor Jesus se tornou escravo para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E por que ele fez isso? Para revelar o amor de Deus por nós. A lei do escravo hebreu, no livro de Êxodo, está se referindo a Cristo. Ele não era escravo, mas nós éramos. Jesus viveu como um escravo entre nós. Ele escolheu se rebaixar ao nível de um escravo para se identificar conosco, pois somente assim poderia sofrer em nosso lugar e nos libertar. O Getsemane foi um momento decisivo para Jesus e para nós. Ali a sua oração, ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha. Ele poderia ter encerrado tudo naquele jardim e subido aos céus. Poderia escolher não ficar. Ele poderia escolher não ficar e não passar pela cruz. Jesus teve a mesma opção que o escravo hebreu tinha segundo a lei dos judeus. Poderia ir embora, porque Jesus era livre. Mas por amor à sua noiva, a igreja, ele escolheu ficar. Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Por amor a mim, por amor a você, ele escolheu ficar. A Bíblia não diz se alguma vez aconteceu algum escravo hebreu ter escolhido ficar, mas podemos ter certeza que sim, pois Deus não faria uma lei inútil. Então vamos imaginar uma história para representar essa lei na prática. Após serviço ao Senhor por 6 anos, o escravo teve a opção de escolha. E ali, no momento de partir, ao olhar para sua esposa, com o coração cheio de amor, ele pensou na sua vida sem ela e escolheu ficar. Ter a sua orelha furada e permanecer como escravo para sempre. Tudo por causa do seu amor por ela. Essa história me toca profundamente, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus estava lá no jardim de Getsemane. Ele poderia ir embora, ser livre, viver no seu reino celestial, porque não tinha pecado. Mas naquele momento ele pensou em você.
considerou a ideia de viver sem você eternamente e achou isso muito doloroso do que a cruz. Ele achou mais doloroso viver eternamente sem você, mulher, do que passar pela cruz. A razão de Jesus ter ficado foi simplesmente por amor. Ele não teve apenas a sua orelha furada, mas também as suas mãos, né, com os cravos. As mãos de Jesus foram furadas com os cravos. E todo o seu corpo foi ferido e a sua carne rasgada por sua causa. Jesus escolheu ir para a cruz, morrer em seu lugar, para que você pudesse ser livre da sua escravidão. E ali na cruz, antes de morrer, ele clama: está consumado. Porque naquele momento, Jesus estava quitando a sua dívida e comprando a sua liberdade. Essa é a maior prova de amor que um homem pode dar à sua esposa. E Jesus lhe deu. Por isso, hoje, o maior insulto que você pode dar a ele é duvidar do seu amor por você. O que Jesus fez foi muito grande e muito profundo. Não dá para duvidar. Quando você duvida que é amada, é como se estivesse dizendo que aquilo que ele fez não tem valor. Entenda algo. Jesus tinha opção, mas ele escolheu ficar e morrer por você. No caso do escravo hebreu, ele podia ir embora, ser livre, ter os seus negócios e ser o seu próprio senhor, mas escolheu permanecer escravo para sempre. Assim também, ao escolher ficar e morrer, Jesus estava escolhendo permanecer homem para sempre. Eu sei que hoje nós falamos que ele é rei, que ele é senhor. É verdade, Jesus é rei, Jesus é senhor, mas agora ele também é homem eternamente. Creio que quando você compreender a humildade do Senhor e aquilo que ele fez, irá responder a ele como uma mulher que se sente muito amada. E quais seriam as atitudes da mulher do escravo da orelha furada, depois que ele decidisse permanecer para sempre do seu lado? Eu gostaria de comentar pelo menos 3 atitudes que se aplicam a nós hoje. Pensa bem, como seria a vida da mulher, do escravo hebreu, depois que seu marido decidisse permanecer o resto da vida do seu lado, ao seu lado, né? Eu creio que, no mínimo, ela teria 3 atitudes. A certeza de ser amada. Creio que essa história serve para nos mostrar que nós somos como a mulher desse escravo. Depois daquele dia decisivo, a vida daquela mulher nunca mais seria a mesma, porque ela jamais teria dúvida do amor de seu marido por ela. Cada vez que ela olhasse para a orelha furada dele, ela iria se lembrar o quanto ele amava. Já parou para pensar nisso? Essa mulher é você. Por isso, você não tem razão para não se sentir amada, porque Deus já lhe deu todas as provas que precisa. Caso você tenha dúvida, lembre-se de que Jesus poderia ter ido embora sem você, mas ele escolheu ficar. Ele se entregou para ter as mãos e os pés furados e tornou-se um escravo para sempre, porque ele ama você. E esse amor, ele precisa ser suficiente na sua vida. Essa é a maior prova de amor que você pode ter. O melhor que você tem a fazer hoje é parar de ficar olhando para si mesma o tempo todo, achando-se incapaz, miserável e infeliz. Em vez disso, olhe para Cristo e apenas declare que você é amado. Quando a gente fala assim, olha para Cristo, às vezes a gente pensa assim, como, né? Eu vou olhar para Ele. Mas assim, imagina a cena mesmo. Imagina
Cristo crucificado, sanguentado. E aí você começa a falar, eu sou amada. Porque você vai se lembrar desse escravo, né? Todo furado, por amor a você. E vamos continuar, para eu não me perder. Ele escolheu ter ficado ao seu lado para sempre. Rejeite viver debaixo da condenação e do medo, pois o medo lhe rouba a fé. Hoje, tudo o que você precisa é crer no amor de Deus por você e recebê-lo pela fé. Sabe por que nós fazemos constantemente essa confissão? Eu sou amada de Deus? Porque esta é a acusação número 1 do diabo. O diabo vai tentar te convencer de que você não é amada. Ele sabe que se fizer você acreditar nisso, ele terá todas as outras áreas da sua vida. Lembre-se, você está casada com o escravo da orelha furada para sempre. Jesus é o seu marido. Segundo, contar para os outros sobre o amor de seu marido. Imagina aquela mulher contando para as amigas o que o marido fez por ela. Certamente ela iria contar para os familiares, os vizinhos, ia colocar nas redes sociais e espalhar para todo mundo. E seu testemunho iria se tornar o roteiro de uma grande história de amor. Não é verdade? Talvez essa mulher olhar para aquelas que foram abandonadas pelos seus maridos, que decidiram ir embora, se sentisse a mulher mais feliz do mundo. Por isso ela iria querer contar e falar das coisas boas que seu marido fez. Porque é assim que as mulheres felizes agem. Mulheres felizes falam coisas boas. Essa é a nossa experiência e deve ser também o nosso testemunho. Nossa vida deve ser para contar aos outros a respeito do quanto Deus nos ama e como esse amor mudou a nossa vida. Deus chamou você para anunciar o amor dele demonstrado na cruz. Existem muitas mulheres que se sentem abandonadas, tristes e sem esperança. E você tem as boas novas para contar a elas. Então, fale desse amor de que você experimentou e que está disponível a elas também. Muitas das vezes a gente tem aquela tendência, né, de só falar problema, de só reclamar, não é verdade? Mas uma mulher feliz só fala coisas boas, né? Então, assim, às vezes, se você está presa em circunstâncias, Aline, o que eu vou falar de bom? Né? Na minha vida não acontece nada de bom. Pare e analisa. O seu marido é o homem da orelha furada. Mas, assim, eu sei que a gente vive num mundo, né, com circunstâncias e coisas naturais acontecendo o tempo inteiro. Mas as suas escolhas são decisivas para você ter histórias felizes para contar. Eu lembro que meu filho mais velho tinha 3 anos e o meu filho mais novo tinha 2 anos. O do meio, Caio. E a gente morava no Rio de Janeiro e eu trabalhava no centro da cidade do Rio, na Cinelândia. Então eu pegava trem, metrô para chegar lá e eu deixava meus meninos numa escolinha, deixava com babá levava para a escolinha. E eu tinha a opção de trabalhar fora ou de não trabalhar fora. Mas naquela época eu escolhi trabalhar fora, porque eu achava que eu tinha que ser uma mulher casada, mas assim, independente financeiramente, que eu deveria ter sucesso, né? Que eu deveria alcançar lugares na vida social, né? Que é legítimo também. Mas eu tinha 2 bebês, né? Um de 3 e um de 2. E eu lembro que um dia era a festinha do Dia das Mães. O Dia das Mães era no segundo domingo de maio e na sexta-feira era a festinha da escola.
E eu tinha que estar lá. E naquele dia eu saí mais cedo do serviço para eu estar lá na escolinha. E o trem, que era o segundo trem, né, para chegar na cidade que eu morava, tava tudo indo bem até uma vaca atravessar a linha e o trem atropelar essa vaca. E parece conto, né? Mas foi verdade. O trem atropelou a vaca. E esse trem ficou ali. E foi assim, um bafafá aquilo. E conclusão. Quando eu consegui chegar em casa, já tinha passado a festinha. E foi tarde demais. Eu não estava presente. E naquele dia, sabe, eu me senti tão mal, tão mal. Eu peguei e falei assim: não, vale mais a pena eu cuidar dos meus filhos do que eu procurar ser bem-sucedida, ter uma carreira. Então, eu decidi, pela vontade de Deus na minha vida, que era estar com os meus filhos. Então, muitas das vezes hoje, você pode estar se considerando uma mulher infeliz, achando que você não é amada, porque as suas escolhas não tá ajustada. Reflita sobre isso também. E continuando, né? A terceira coisa, né? A terceira característica, servir ao marido como resposta do seu amor por ele, por ela. Talvez antes de o escravo hebreu ter a sua orelha furada, sua mulher fizesse muitas coisas por obrigação. Mas depois, sabendo quanto ele a amava, creio que ela passou a fazer como resposta a esse amor. Certamente a sua prioridade passou a ser agradá-lo. E não haveria limites para aquilo que ela seria capaz de fazer por ele. Penso que essa deve ser a nossa atitude para com o Senhor Jesus. Depois de você, depois que você descobre como é amada, fazer a obra de Deus não deveria ser mais uma obrigação, e sim uma resposta de amor. Muitas pessoas pensam que eu tenho um ministério com crianças porque eu gosto muito de trabalhar com elas. A razão principal é porque Deus me chamou para esse propósito. E eu faço para o Senhor, como prova do seu amor, independentemente de ser algo que me agrada ou não. Ao agir assim, acaba sendo muito prazeroso, porque Deus é quem faz todo o trabalho por mim. O seu trabalho na obra de Deus não deveria ser resultado de um curso que você fez, ou de algo que aprendeu em um manual, ou mesmo por necessidade, porque precisam de voluntários. Esse é o nível mais elementar em que as mulheres no mundo vivem. Vive uma vida mais nobre. Uma mulher que sabe o quanto é amada por Deus não espera ser chamada para trabalhar na obra, ela se envolve espontaneamente, como aquela mulher que lavou os pés de Jesus com um perfume caro. Ela não esperou ninguém tirar a oferta, espontaneamente se antecipou e o serviu. Da mesma maneira que Jesus teve a chance de escolher ficar, você também tem a chance de escolher servir. Você pode escolher permanecer no comodismo da sua casa e não se envolver em nada na obra de Deus. Isso não vai alterar o amor dele por você. Você não ganha o favor de Deus com o seu trabalho. As bênçãos de Deus vêm na sua vida não por obras, mas pela graça e pela fé. Com certeza, o seu trabalho é uma resposta do seu amor por ele. Por isso, hoje, você pode abrir mão da sua liberdade de fazer o que quer e servir ao Senhor. Fazer o que Ele quer que você faça, unicamente por amor. Da mesma maneira que Ele fez por você, você pode fazer por Ele. A palavra do Senhor fala em Gênesis 29 e 20.
Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Quando você ama, é capaz de fazer coisas extravagantes para a pessoa amada. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, e isso pareceu poucos dias. Tamanho era o seu amor por ela. Meu desejo é que seja essa a atitude daquelas mulheres que estão à frente do ministério com mulheres e com crianças, como eu estou, porque somente assim valerá a pena. Eu sou uma mulher muito feliz fazendo o que Deus me chamou para fazer, discipular mulheres e pastorear crianças. Faço isso porque descobri o quanto sou amada por Ele e quero compartilhar isso com outras mulheres também. Creio realmente que ser feliz começa com a convicção de ser amada por Deus. Embora eu tenha crescido na igreja e aprendido desde cedo sobre o amor de Deus durante muitos anos, eu associei o amor dele por mim como um bom desempenho. O problema dessa crença é que quando você falha, a primeira coisa que faz é duvidar do amor de Deus por você. Infelizmente, eu vivi assim por muitos anos, mas à medida que comecei a compreender o Evangelho da Graça, eu descobri que o amor de Deus não muda de acordo com a minha performance. Ao contrário, o seu amor permanece o mesmo. E quanto mais eu descubro o quanto ele me ama, mais eu o amo e quero agradá-lo. Quando você sabe que é amada, uma mudança acontece dentro de você. E as circunstâncias não têm mais o poder de controlá-la. Nem você tem necessidade de controlar as circunstâncias. Porque quem sabe que é amada, sabe também que Deus está no controle de tudo. E por isso sabe que está segura. Você pode descansar e simplesmente ser uma mulher feliz. Amém? Mulheres, esse, esse segundo encontro, ele é muito profundo, né? Porque ele fala da redenção, ele fala da cruz. E, de fato, a cruz é um lugar que me para, é um lugar, assim, que me paralisa, porque não foi normal, né? Ninguém nesse mundo daria o seu filho, seu único filho, para salvar a vida de outras pessoas, principalmente de pecadores. Você daria? Eu não daria. Mas Deus deu. Deus deu o único filho dele, Jesus. E isso foi muito real, né? Jesus, ele, em forma de homem, ele sentiu todas as dores, né? Ele foi completamente humilhado e foi pregado naquele madeiro. E o tempo inteiro, ele estava firme em um propósito. Eu dou a minha vida para que todos, né? Todos os pecadores fossem salvos. E, de fato, essa é a maior prova de amor que nós já recebemos. Porque nós estávamos condenadas. Condenadas ao quê? Ao inferno. Todos nós estávamos condenados a ter a eternidade, né? Passar a eternidade no inferno. E a cruz, né? A cruz, ela nos deu uma passagem, uma ponte, né? Para que nós fôssemos resgatadas do império das trevas por reino da maravilhosa luz. E se você hoje deseja passar por esse caminho, né? Imagina, aqui você está na condição de pecadora. Aqui tem um abismo. E aqui você passa por uma condição de salva, filha amada. E com o direito, né, de viver eternamente no céu.
Nesse abismo, a cruz se torna uma ponte. E se você hoje quer atravessar essa ponte, se você hoje deseja aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, ou se você, por algum motivo, está afastada dos seus caminhos, né? Se você sentiu um desejo profundo agora de reconciliar-se com o Senhor, põe a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor morar em mim. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar. Me perdoa de todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida e faz de mim uma filha amada de Deus. Se você repetiu essa oração agora, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Você está salva. Porque se você crer e confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo. Amém? E a máxima da sua felicidade é você sempre se lembrar que você tem um marido, que o nome dele é Jesus. E ó, ele furou a orelha, né? É o escravo da orelha furada, que permaneceu ficar por você, por amor a você. Então, um grande abraço, conte coisas boas e seja verdadeiramente uma mulher feliz. Amém? Amém, Até o glória nosso. a Deus. Deus abençoe.